Shalom, queridos, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graça e paz a todos. Aleluia, glória a Deus. Queridos, queremos trazer uma palavra, tá certo? Sobre relacionamento, tá certo? Eu acredito que você deseja muito saber sobre relacionamento. E é maravilhoso sim, porque na verdade nós precisamos conhecer as questões relacionadas a relacionamento, tá certo? Então, nós vemos o homem nos nossos dias, ele está muito atrasado na questão de relacionamentos. Nós vemos o homem indo à lua, nós vemos o homem fazendo coisas fantásticas, tá certo? A tecnologia é tão avançada, mas infelizmente nós temos presenciado que o homem está na idade da pedra, tá certo? Então, na questão de relacionamentos, ok? Então, esse é o relacionamento com o pai, o relacionamento com a mãe, o relacionamento dos pais com os filhos, o relacionamento do patrão com o empregado, do empregado com o patrão e vice-versa, tá certo? Então, vemos aí que existe uma grande quantidade de problemáticas relacionadas à questão do relacionamento. Até porque o relacionamento, ele vem do âmbito familiar. Sim. Então, é algo muito mais forte em relação às pessoas. Então, cada ser humano, ele é formado num ambiente social. E, de acordo com cada ambiente social que ele é formado, ele vai ser um ser humano de uma forma ou de outra. E também existe também a questão do temperamento de cada um, né? Porque existem pessoas que têm temperamentos diferentes. E quando ele vem herdar esse temperamento, já na sua genética, ele tem o seu temperamento vindo do pai, da mãe, e as pessoas realmente relacionam o temperamento de cada indivíduo com os seus pais. E nesse meio, né, da sociedade onde ele vive, no seu ambiente, ele é formado ao ser humano, essa pessoa, vai crescer uma pessoa mais calma, mais retraído ou mais extrovertido. Isso tudo vai de acordo com o seu âmbito familiar, onde ele foi formado também e que ele também retrai é como se fosse uma forma de se defender de tudo que ele vem na sua formação. E quando a pessoa é mais extrovertida, a sua formação também faz com que ele seja dessa forma. Então a gente vai ver um pouco disso em relação a temperamento, né? Porque isso também é o que, como você falou, que as pessoas vivem na idade da pedra porque ele não aceita o outro, né? Ele não aceita o outro como ele é. É verdade. Então, vamos construir, tá certo? Então, vamos ser construtores de relacionamentos saudáveis, inteligentes e duradouros, ok? Bom, só conseguiremos, na verdade, termos relacionamento se, na verdade, queridos, esse relacionamento for baseado no amor, ok? Então, se nós não amarmos, se no relacionamento não estiver envolvido a questão tempero chamado amor, o relacionamento ele não vai adiante, tá certo? Então, eu falo no relacionamento geral, viu? Não é apenas conjugal, mas todos os relacionamentos, eles necessitam, tá certo? Da chave mestra. Qual é a chave mestra do relacionamento? É o amor, ok? Então, nós temos aí os gregos, são 7 palavras, tá certo? São 7 formas de amor, ok? E vamos ver algumas nesse momento. Por exemplo, a filáutia é um amor que temos por nós mesmos, é aquele amor que nós sentimos por nós mesmos. Isso é muito importante. Falando de relacionamento, como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Então parece que é mentira, não é? Quando nós falamos, eu te amo, eu te amo, eu te amo, tá certo? Então, se eu não me amar, se eu não amar a mim
próprio, ok? Então, dificilmente eu vou amar alguém, ok? Então, essa é uma maneira, tá certo, de nós olharmos para nós e não nos conhecer. A gente precisa conhecer a nós mesmos. Nós precisamos conhecer aquilo que sou eu, aquilo que é você. Então, para com que eu possa desenvolver um relacionamento, eu preciso conhecer, eu preciso me amar primeiro. Isso é de suma importância, amar a si mesmo. Eu preciso me amar. Eu preciso me amar primeiro. Como foi que Jesus falou? Não é? Jesus disse: ame ao próximo como a ti mesmo. Então, eu só posso amar alguém se antes de amar alguém, antes de eu amar minha esposa, antes de eu amar a Deus, antes de eu amar os meus filhos, antes de eu amar as pessoas que estão à minha volta, eu só posso amar alguém se, em primeira instância, eu amar a Deus. Ou, perdão, a mim mesmo. Tá certo? Então, eu preciso amar a mim mesmo para, de fato, tá certo? Amar alguém. Então, isso é primordial na vida de quem quer ter um relacionamento. Ok? Então, o relacionamento filautia é esse, no grego. Ok? O segundo é o pragma, é um amor baseado na dedicação ao bem maior. O terceiro, ludus, é o oposto de pragma, tá certo? O eros, muito conhecido, tá certo? É o tipo de relacionamento que frequentemente as pessoas associam ele ao amor. Isso mesmo. É o amor que as pessoas sentem, ele relaciona com o verdadeiro amor, mas que, na verdade, quando vão conviver um com o outro, ele não consegue ir além, ir adiante, porque realmente não é o verdadeiro amor. Sim. É esse amor da paixão, do se sentir bem do corpo, da atração física. Né? É esse eros, é o amor que tem da atração, é do olhar, mas não da convivência, não do conhecer realmente quem é aquela pessoa e saber viver e com todas as diferenças. Esse é o eros, é o amor que não é o verdadeiro, é o amor da paixão, né? Daquele fogo, da conquista do prazer. O quinto, tá certo? É o Feleia, que descreve o sentimento compartilhado de calor que temos pelos nossos irmãos, as pessoas mais próximas, tá certo? O sexto, o Soter, é o tipo muito especial de amor que os pais têm pelos filhos, tá certo? Interessante, não é? E por último, nós deixamos aí o amor ágape, que é muito conhecido, que é o amor que se doa, o amor incondicional, o amor que se entrega. E lembramos do amor de Deus, que Deus tem por nós, que Deus tem e teve por nós, ao mandar o seu único filho Jesus para morrer na cruz, por um amor incondicional. Tá certo? Bom, mas falando, tá certo, da perspectiva dentro das emoções, é o que queremos trazer para você neste dia, nesta tarde, nessa noite, tá certo? E para construirmos um relacionamento saudável, um relacionamento forte, um relacionamento inteligente, um relacionamento duradouro, tá certo? Então é necessário observarmos algumas coisas, ok? E sobre algumas coisas vamos falar também dentro dos parâmetros das emoções, vamos falar sobre o amor, ok? O simples amor. O simples amor é aquele amor das redes sociais. O simples amor é aquele amor que as pessoas fazem o coraçãozinho dizendo que lhe ama. Justamente. Não é? É o simples amor. É o amor as pessoas que se dizem que eu sou seu amigo para toda hora, eu lhe amo. Então, é aquele amor que quando realmente ele se depara com os defeitos do outro, ele não consegue suportar, ele não consegue conviver com aquilo e ele realmente ali se rompe. A gente vê muitos casamentos que se acabam mal, começaram a conviver e eles não suportam conviver porque eles descobriram
quem é aquela pessoa de verdade. Então, ele vê os defeitos, não vê qualidade, mas sim ele vai observar agora os defeitos. Que isso faz parte da convivência, né? A convivência traz isso. Então, o verdadeiro amor é gerado nisso também. É o suportar, é o viver aquele momento. E quando a pessoa, esse amor, o simples amor, ele começa a conviver, seja no seu âmbito social, no seu trabalho, o que for, ele não consegue. A gente vê também que pessoas no seu âmbito de trabalho, ele não consegue lidar com a diferença do outro. E a gente vê que tem discussões até chegam até à morte, porque ele não suporta conviver com aquela outra pessoa, porque não consegue conviver com as diferenças. Então, esse é o amor que muitas vezes a pessoa diz, você dizia que me amava, você dizia que gostava de mim, e acaba realmente dando até um assassinato, né? A gente tem visto isso toda hora na televisão, em programas jornalísticos, policiais. E a gente sabe que o verdadeiro amor não está associado a isso, não é? É bem diferente. Esse é o amor, o simples amor. O amor de todo dia, onde fala de boca em boca que se ama. É justamente esse amor das redes sociais. É verdade, pastor. Então, amor, o amor simples que estamos falando no momento, a pessoa que apenas ama por amar, não compreende a complexibilidade. Porque não pense que o amor é simples. É simplesmente você chegar e você amar. Não, não é assim. Tá certo? O amor é muito complexo. Você está disposto a amar? Você está disposto a se relacionar? Você está disposto a pagar o preço por este relacionamento? Lembre-se que eu estou falando não simplesmente do relacionamento familiar, do relacionamento do homem para com a mulher, dos seus cônjuges. Não. Nós estamos falando do relacionamento em geral, tá certo? Então, as pessoas, o amor simples, falando ainda sobre este amor, ele pensa mal, ele age mal, tá certo? Ele pensa mal do seu semelhante, ele age pelas emoções, e um grande perigo de agirmos pelas emoções, por isso que muita coisa acontece aí, muita desgraça tem ocorrido, tá certo? Porque as pessoas têm agido por emoções, tá certo? Então, esse é o amor que está sempre disposto a atacar, não é? Ele não perdoa, ele não está disposto à compreensão, ele está disposto à acusação, ele é algoz, ele está disposto a botar o dedo na ferida e ver a pessoa chorar, a pessoa sofrer. Então, isso não é amor, tá certo? Então, geralmente, esse amor dos emojis, de coração, de biquinho, de beijinho, tá certo? Soltando beijinho, o amor das redes sociais, o amor dos colegas, tá certo? É o amor que não suporta erros. Amor que não suporta erros não é amor, tá certo? Então, qual o segundo então, pastor? Qual o segundo amor que o senhor fala? O segundo amor que nós falamos é o amor sustentável. É o amor que está disposto a perdoar, disposto a crescer, disposto a avançar, disposto também a voltar, tá certo? Atrás. Um amor disposto a observar aquilo que está ao seu redor, as circunstâncias, as ocorrências, tá certo? Então, é um amor que está disposto a crescer, mas se for necessário regredir, ele vai regredir para depois poder avançar. Então, é um amor que está disposto a pagar um preço. Nos lembramos de quem? De Cristo. De Cristo. Do amor que Deus tem tido por nós, do amor que Deus tem tido por você, do amor que Deus tem operado no mundo inteiro, tá certo? E esse também é o verdadeiro amor. É o verdadeiro amor. O amor verdadeiro é aquele que na convivência, no relacionamento, eu estou falando agora assim, familiar, conjugal e nesse aspecto que eu falando, que ele é o amor que faz crescer. Isso. Né? A gente vê, cada um vai ver o defeito do outro, porque todos nós temos defeitos. Cada ser humano tem seus defeitos, tem suas qualidades. Então, o verdadeiro amor, ele vai ver as qualidades e ele vai ver os defeitos. Só que ele vai pegar os defeitos e ele vai transformar em
em algo melhor. Ele vai junto com o outro crescer. Ele vai trazer Verdade. aquele defeito, não para acusar, para apontar, mas sim para fazer crescer, para fazer a perdoar e andar junto. Então, esse é o verdadeiro amor. É esse que faz com que a família realmente venha no defeito. Tem um irmão diferente do outro. A mãe é diferente do esposo, né? A esposa é diferente. Então, cada um tem seu, dentro de uma casa, nesse momento que estamos enfrentando de pandemia, estamos numa casa. Cada um no seu lar e convivendo com o outro. Muitas vezes passou o dia todo em mãos dos filhos, mas agora está todo mundo junto. Então, cada filho tem seu temperamento diferente. Então, o verdadeiro amor é isso. Ele vai construir, ele vai ver os defeitos de cada um e fazer com que ele se torne mais leve, se torne melhor, que sorri mais, brincar mais. Ele não vai levar em conta algumas coisas que o outro fala que irrita, muitas vezes irrita, mas tem que tirar de menos isso e fazer com que aquilo se torne melhor. Esse é o verdadeiro amor, buscar crescer, buscar o melhor. Né? Então, o casal, a família, ela cresce junto com o verdadeiro amor. Né? Enquanto tantos lares que nesse momento mesmo de pandemia estão se destruindo mais ainda. A gente escuta, né, na televisão e de lares de pessoas que estão se degradando cada vez mais dentro do seu próprio lar. Homens que bebiam, que estão espancando, que estão seus filhos. Então, ali é a desestrutura. Então, a gente vê que não tem o amor verdadeiro, certo? Então, é necessário para ter um bom relacionamento, buscar esse amor verdadeiro, que mesmo com os defeitos, a gente olhe e pega aquilo e transformar em algo melhor. Isso mesmo. Então, estamos falando no momento sobre o amor sustentável, viu? O amor sustentável, tá certo? É o amor em formação, é o amor em compreensão, que age com sabedoria, tá certo? Este é o amor que nasce da liberdade, da espontaneidade e não da violência. O amor sustentável se diferencia do amor simples. Por quê? Porque está pronto a perdoar quantas vezes for necessário. O amor sustentável é comparado ao amor de 1 Coríntios capítulo 13. É que eu vou ler agora o 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e saiba todos os mistérios e todos os conhecimentos, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu der aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém. Esse é o verdadeiro amor. Glória a Deus. É o amor sustentável, não é? É o amor de Deus. Queridos, gostaríamos de comentar nesse exato momento sobre as armadilhas mentais. Você sabia que a nossa mente, ela tem armadilhas mentais, tá certo? Então, talvez você se decepcionou com as pessoas, porque você amava com um amor simples. Lembra do amor simples que falamos? Ah, não, mas ela me decepcionou. Ah, não, mas ele me decepcionou. Eu não quero mais amizade com ele, eu não quero mais amizade com ela. Sabe por que você não quer mais amizade com ele? Não quer mais amizade com ela? Porque o seu amor era um amor de redes sociais. O seu amor era um amor fajuto, um amor simples, tá certo? Um amor que quando Pedro disse a Jesus que, ah, Senhor Jesus, eu estou disposto, não é? Eu estou disposto a me entregar, eu estou disposto a morrer contigo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me negarás antes que o galo cante.
tu me negarás. E foi o que aconteceu, querido. Então, cadê o amor de Pedro? Cadê a vontade que Pedro tinha de se entregar, a vontade que Pedro tinha de morrer por Jesus? Cadê o amor que Pedro tinha, que Pedro estava falando? Pedro estava querendo se expressar, mas só que, na verdade, esse amor de Pedro era um amor fajuto, um amor mesquinho, um amor que primeiro eu cuido de mim, um amor que primeiro eu cuido do que eu quero cuidar, um amor do que eu quero primeiro amar, tá certo? Eu escolho a quem eu amo, escolho como eu amo, tá certo? Então esse amor é um amor fajuto, tá certo? Mas Deus, ele deseja nos fazer, Deus, ele deseja reconstruir em nós um amor sustentável, um amor digno, um amor que a gente possa olhar para o próximo e saber que ele é falho e que eu também sou falho e que nessa fragilidade nossa, nessa pequenez como seres humanos que somos, de pessoas falhas, de pessoas que não conseguem atingir o nível que nós gostaríamos, mas nós temos um alvo, tá certo? Chega um momento que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, que o alvo dele é Cristo. Talvez eu não tenha ainda alcançado o meu alvo, mas eu tenho um alvo. Eu tenho um desejo de atingir. Eu chegarei lá, eu conseguirei chegar lá. Então, esse é o desejo daquele, tá certo? Que precisa, que necessita, tá certo? Se relacionar, que precisa desenvolver relacionamentos sustentáveis, relacionamentos duradouros, relacionamentos saudáveis, relacionamentos inteligentes, tá certo? Então, nós precisamos desenvolver relacionamentos desta forma, tá ok? Então, em sua inocência, talvez você tenha dito assim, não é? Ah, eu não quero mais amizade com ela. Ela me decepcionou. Ela disse uma palavra que me doeu. Você não estava pronto para amar. Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós precisamos conhecer a nós mesmos. Você precisa conhecer suas limitações. Você quer viver num local onde as pessoas são perfeitas? Quer? Então diga, Senhor, me arrebata agora. Senhor, me mata agora para que eu vá morar no céu. Porque o seu lugar não é aqui, meu irmão. Estamos vivendo em uma terra, tá certo? Repleta, onde todas as pessoas são falhas. Então eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que eu sou falho. Eu tenho que entender que a pessoa que está à minha volta é falha. E que em algum momento na vida dela ou na minha vida, eu vou falhar com ele. Ela vai falhar comigo. Tá certo? Então, eu preciso compreender isso. Eu preciso entender isso. Porque quando eu entendo essa fragilidade humana, eu não vou sofrer tanto. Enquanto antes eu estava dentro do meu teatro mental, tá certo? Eu estava no meu teatro achando que tudo era perfeito, que tudo era maravilhoso, que não havia, tá certo? Dificuldades. Não existem dificuldades. E aí é onde muitos casais eles não suportam viver, porque eles descobrem que o outro não é o perfeito. Ele constrói, como você estava falando, amor, sobre o teatro. Ele constrói na sua mente o que ele queria. Na verdade, um sonho, a pessoa idealizou desde novo, desde mais jovem, uma pessoa ideal, que para ele era o ideal. E que essa pessoa, na verdade, não existe, porque todos nós temos defeitos. Então, quando a pessoa vai conviver e ele consegue observar que aquela outra pessoa não é realmente aquilo que ele idealizou, planejou, e aí é onde encontrava a armadilha na mente. É justamente essa armadilha que a mente traz, onde a pessoa, ele foca na sua mente um ideal. O ideal para mim é daquela forma. Então, quando ele não vê no outro isso, aí ele se rompe. Ele não consegue mais ver as qualidades do outro. E sim só os defeitos. Não consegue mais conviver com aquela pessoa. Ele não suporta mais conviver porque quebrou
aquele sonho, e isso também foi gerado um problema já psicológico anterior, né? Para que ele tenha formação na sua mente desse ideal, onde não existe, né? Então, a gente tem que ter cuidado com as armadilhas da mente. O que é que a nossa mente está criando, né? Em relação a conviver com o outro, né? Há um relacionamento, seja no seu trabalho, em qualquer lugar. A pessoa tem que saber conviver em todo lugar. Né? Em seu trabalho, tem que saber que aquelas pessoas que estão ali não são iguais a você e passam por problemas até piores. Até são problemas que você pode ajudar. Então, quando você não consegue enxergar aquela pessoa que está relacionando com você no seu trabalho, seja em qualquer local, na sua família, e você não consegue ver que aquela outra pessoa, ela precisa mais que você. Comece a observar isso. Sabe aquela pessoa, né, ela não está que convive com você no seu trabalho, você muitas vezes não suporta o jeito. Aquela pessoa chegou e você diz assim, eu não suporto aquela pessoa. Ela chegou e não consegue conviver com ela. Então, é nesse meio que a gente está conversando aqui, falando esse bate-papo aqui com você, sobre relacionamento, como viver melhor, como se relacionar melhor em todos os lugares, né? Especialmente com a família. Você está agora nesse meio onde você está sendo forçada a conviver com o outro o tempo todo. Então, você tem que saber olhar com esse olhar, né? De saber que aquele outro, muitas vezes, está sofrendo lá dentro algo maior que você. Então, é o egoísmo, né? Quando a pessoa tem o egoísmo dentro de si, ele só acha que o seu é pior. O seu, que você passa, é sempre pior do que os outros. Não. Muitas vezes, quando você olha para aquela pessoa e senta para até conversar, com todo defeito que aquela pessoa tem, você não suporta no trabalho uma pessoa. Você chega, tá tudo bem com você e tal. Aquela pessoa vai se abrir. E ali você vai ver que aquela pessoa precisa de você. Isso que é maravilhoso, né? Glória a Deus. Queridos, temos até uma ocorrência, não é? De uma pessoa que viu outra pessoa postar numa das redes sociais que o marido estava se ajoelhando, tá certo? Com um lindo buquê de flores, entregando a sua amada esposa, tá certo? E a outra pessoa que estava lá olhando, tá certo? Entra em contato e diz assim, pastor, pastora, porque isso não acontece comigo, não é? Eu gostaria muito que meu marido fizesse isso, eu gostaria muito que acontecesse isso na minha vida, tá certo? Meu casamento não presta, meu marido não presta, tá certo? Eu estou cansada desse casamento, desse relacionamento. O interessante é que nós também conhecíamos do outro lado da história, tá certo? E do outro lado da história tinha ocorrido o seguinte, o marido da pessoa que deu um buquê de flores para ela, tá certo? Estava pedindo desculpas, tá certo? Por uma ocorrência, por algo que tinha ocorrido, e ali ele estava pedindo perdão nas redes sociais, não é? Diante de todos, para que todos pudessem perdoar, aliás, ver o que estava acontecendo ali, que ele estava pedindo perdão a ela. Só, queridos, aquilo que a pastora comentou, não é? Muitas vezes a gente vê alguma coisa e a gente quer, a gente deseja, tá certo? A gente anela por aquilo que a gente está vendo, mas a gente não sabe a história que ocorreu, a gente não sabe o sentido dos fatos, tá certo? Então, se eu desejo construir um relacionamento saudável, tá certo? Eu preciso construir meu relacionamento num amor, mas não é num amor fajuto, tá certo? É num amor verdadeiro, num amor disposto a perdoar, num amor disposto a amar, ainda que o outro não me ame, tá certo? Ah, mas ele não me ama. Mas por que ele não te ama? Primeiro você tem se amado, primeiro você tem se valorizado, primeiro você tem se doado, primeiro você tem olhado para o espelho, tá certo? Há uma pesquisa que diz que 97%, entre 95% e 97% das mulheres, elas chegam diante do seu espelho e elas olham e elas não veem uma pessoa que elas queriam ver. Elas veem uma pessoa feia, tá certo? Então, se você quer que o seu marido lhe ame, se você quer que a pessoa que você está lhe ame, se ame primeiro. Em primeiro lugar, você deve se amar. Em primeiro lugar, você deve se valorizar. Porque não espere aplausos dos outros. A primeira pessoa que precisa te aplaudir é você mesmo.
é você mesma. A primeira pessoa que precisa dizer assim, ó, que te ama é você, quando você chega diante do seu espelho, quando você olha para dentro de você, você precisa se amar. Isso vai te fazer feliz. Isso vai desconstruir tudo que tem sido construído há muitos e muitos e muitos anos. Tá certo? É justamente isso. Quando você se ama, quando você olha para você mesmo, você primeiro ama você mesmo, você vai conseguir, você se torna uma pessoa mais feliz. E com certeza, quando você se torna uma pessoa mais feliz, você vai conseguir atrair o outro, seja na sua casa, seja as outras pessoas, que se você se relaciona para você. Né? Então, você se torna uma pessoa contente, você chega, você brilha. Onde você chega, você traz a luz. Né? Não sei se alguém já escutou falar. Você chega aqui, você é diferente. Você chega e a gente consegue, que não quer que você saia mais, porque você traz a paz aqui. Então, seja assim. Então, se ame, olhe para você, se cuide. Então, quando você consegue se amar, você consegue sorrir mais para o seu esposo, para seus filhos, você consegue abraçar, não ser tão irritado, não ser tão irritada. Você consegue realmente passar o seu brilho verdadeiro que está dentro de você. Muitas vezes você nem sabe ter esse brilho, mas quando você consegue se amar, você consegue realmente ver em você que você é uma pessoa especial. Então você consegue fazer dos outros especiais também, tá certo? É verdade, pastor. É verdade. Então, a nossa mente, ela é muito complexa, tá certo? A nossa mente é muito complexa. A nossa mente é muito complexa. Quando Deus nos fez, Ele não fez algo simples, tá certo? Ele fez seres humanos. E os seres humanos, eles são complexos, tá certo? Então, dentro dessa complexibilidade, tá certo? Nós teremos de falar sobre os gatilhos da nossa memória, ok? Então, ataca aí os cintos, porque vamos voar, viu? Então, os gatilhos, eles disparam os estímulos. Enquanto eu estou falando aqui, enquanto a pastora está falando aqui, a nossa mente, ela não está presa simplesmente aqui. Enquanto você está aí ouvindo, tá certo? A nossa comunicação, a sua mente, ela não está fixa, ela não está presa, tá certo? Então, a sua memória está assim, ó. Ok? Então, nisso que nós já falamos aqui, talvez já tenha entrado em confusão com você mesmo. Alguma coisa que a gente tocou aqui, tá certo? Já pode ter ferido o seu coração ou pode ter trazido um momento de tristeza na sua vida. Você sabia? Talvez você tenha sentido isso. Talvez você tenha dito assim, ó, pastor, o senhor me fez ver que meu marido não me ama. Pastor, você me fez ver que eu não me sinto bonita, que eu não consigo ser feliz, que eu não consigo viver em paz, que eu não consigo viver a vida que eu queria ter vivido, tá certo? Mas eu quero te dizer o seguinte, que existem armadilhas mentais, tá certo? Já falamos aqui sobre armadilhas mentais e agora vamos falar sobre o gatilho, ou os gatilhos, tá certo? Da nossa memória. Então, quando esse gatilho é ativado e como ele é ativado, tá certo? Quando nós começamos a pensar, os gatilhos começam a serem, tá certo? Ativados na nossa memória, tá certo? Estamos falando aqui sobre memória, ok? Então, o gatilho ele é disparado quando? Pelos estímulos. Então, você está tão bem, você está em casa assistindo sua televisão, alguém bate palma e grita, tá certo? E aquela forma que aquela pessoa chegou na sua casa gritando, você teve raiva, tá certo? Então, você teve um estímulo, você foi estimulado ali, tá certo? Então, geralmente, a janela que se abriu para que isso ocorresse, para que a raiva viesse sobre o seu coração, foi uma janela num trauma que existe dentro do seu coração, tá certo? Então, algumas pessoas chamam essa janela, a janela killer,
também, tá certo? Dentro da psicologia, ok? Então, queridos, enquanto eu estou aqui falando, né? Enquanto você está aí me ouvindo, isso está tudo ocorrendo, tudo aqui dentro, ó, da nossa cabeça, do nosso cérebro, na nossa mente, tá certo? Então, estão sendo disparados, ok? No seu córtex cerebral. O que é o córtex cerebral? Ele fica aqui atrás. Você já viu alguém bater a cabeça, tá certo? Desmaiar e quando se acordar, ele fica perguntando onde eu estou, o que é que aconteceu comigo, o que é que está acontecendo comigo, eu não sei aonde eu estou, tá certo? Por quê? Porque machucou, deu impacto na massa cinzenta, tá certo? Da nossa cabeça. Se chama o nosso córtex, tá certo? Cerebral. É onde fica a nossa atenção, a nossa consciência, a nossa linguagem, tá certo? A nossa percepção, ok? Então, é daí aonde surgem os gatilhos, são atirados, tá certo? Então, vemos aí as janelas da memória, tá certo? Que é a janela dos traumas, as janelas saudáveis, tá certo? Então, quando é aberta uma janela, ok? Uma janela saudável, você fica em paz, você fica em tranquilidade, tá certo? Você sorri, você brinca, você está satisfeitíssimo com o que você está vivendo. Mas quando é aberta uma janela de trauma, uma janela killer, tá certo? Na sua vida, você fica desesperado, você fica enraivado, tá certo? Com aquela situação, ok? E tem também as janelas neutras, que tanto fez, tanto faz. Se alguém chegar dizendo, o cachorro, tá certo? O cachorro do teu primo, tá certo? Aquele Rottweiler que ele tinha, você lembra dele? Lembro, não foi ele que morreu, não. Foi o cachorro, foi a mãe dele que morreu. Aí você recebe essa informação tão simplesmente, tá certo? Tão tranquilamente, tá certo? Porque caiu o quê? Dentro de uma janela, essa informação foi aberta uma janela, tá certo? Uma janela neutra, ok? Uma janela neutra. Então, temos também a âncora. Lembra dos navios, tá certo? Eles vão, aí os marinheiros gritam, soltem a âncora vai. Para que é a âncora? Para fixar o navio, tá certo? Para prender o navio. É o freio do navio. Freou ali, parou, tá certo? Puxou o freio de mão, tirou o navio, vamos dizer aí, tá certo? Botamos o navio no neutro, ok? E tá lá parado lá, tá certo? Então, as âncoras, tá certo? Ela fixa, ela prende, tá certo? O processo de leitura numa determinada região da memória. Então, por isso, queridos, esse momento de trauma, nessas janelas traumáticas, quando as pessoas se ofendem, quando as pessoas disseram que você não pode, que você não consegue, que você não presta, tá certo? Que você é uma pessoa inútil, tá certo? Então, todo esse trauma vai carregando rancores, raiva, tá certo? Eles vão se enraizando, eles vão crescendo, tá certo? Dentro do nosso córtex cerebral, tá certo? E isso vai. Por isso que existem pessoas, eu não sei se você já viu ou você já ouviu alguém dizer, não é? A pessoa dizer assim, ó, o que foi que eu disse? O que foi que eu fiz com ela? Ela se levantou, me deu um soco, tá certo? Me deu uma facada, fez alguma coisa drástica. Sabe por quê? Porque as informações que foram sendo geradas dentro do seu córtex cerebral, tá certo? Foram negativas, foram de traumas e a pessoa foi inchando, tá certo? A pessoa foi crescendo, aquela janela ela foi se expandindo, tá certo? De uma forma negativa, porque são os traumas da nossa vida, são os traumas que nós temos vivido, tá certo? Porque um trauma, ele não pode ser simplesmente a gente pegar uma borracha e apagar, não. Um trauma não se apaga simplesmente assim. Nós temos que subscrever, tá certo? O trauma. Nós temos que escrever por cima daquela dor, algo novo, tá certo? Por isso que Freud, o pai da psicanálise, tá certo? Ele ensinou, tá certo? Que para que seja apagado,
tá certo? Seja apagado, tá certo? É necessário a gente fazer o seguinte, é necessário ser feito um trabalho, é necessário a pessoa alcançar, é necessário a pessoa se entregar, é necessário que a pessoa possa desejar sair dessa situação, ok? Então, dentro dessa perspectiva, tá certo? Precisamos estar dispostos. Se a âncora, ela está lá na nossa vida, está numa janela de traumas, de dores, de sofrimento, de angústia, tá certo? A gente precisa pedir socorro, a gente precisa pedir ajuda, tá certo? Até porque quando a âncora, né, está ali fixada nesse trauma, para a pessoa ter um relacionamento, se torna muito difícil. Porque ela não consegue se libertar daquele trauma e não consegue conviver melhor com outras pessoas, porque ele não consegue sair. Ela não consegue sair daquele momento. É verdade. Né? E por isso que muitas vezes pessoas se explodem de uma forma muito forte e faz coisas assim, falam coisas que realmente são palavras que vai ficar na mente do outro. Porque ele próprio já sofreu um trauma, então tem isso na sua própria vida, e ele abriu a janela e ele vai explodir. Ele vai colocar para fora e, na verdade, o outro muitas vezes nem entende o porquê. Mas quando vai ser trabalhado nessa pessoa, aí a pessoa realmente é revelado esse trauma que tinha e que nesse momento explodiu de uma forma tão forte que violenta. Né? É verdade, pastor. Então, as pessoas desenvolvem mecanismo de defesa. Já ouviu falar sobre mecanismo de defesa? Então, isso é criado na nossa mente, tá certo? Então, aproximadamente temos aí 15, tá certo? Mecanismos de defesa, ok? Então, vamos ler alguns, ok? A compensação, o deslocamento, a expiação, a fantasia, tá certo? A formação reativa, a identificação, o isolamento, a negação, a projeção, a regressão. Por exemplo, há um mecanismo de defesa, um dos que eu citei, o isolamento. Então, a pessoa, ela foi injustiçada, tá certo? Alguém disse alguma palavra que trouxe que não querem mais estar próximo àquelas pessoas, tá certo? Então, tivemos uma pequena pane, mas voltou, ok? Então, o isolamento, é esse mecanismo, tá certo? De defesa, de autodefesa da nossa mente, ok? Também como a negação, né? É a defesa que se baseia em negar a dor, tá certo? As outras sensações de prazer. Você está feliz? Não, não estou feliz não. Lá dentro está feliz, mas é um mecanismo de defesa para dizer à pessoa, para não mostrar aquilo que a pessoa está sentindo de fato. Tá certo? Então, isso é perigoso, tá certo? A negação, todos os mecanismos de defesa, tá certo? E geralmente ele pode ocasionar algo muito ruim, tá certo? Na nossa vida. Existem também os mecanismos de defesa que vai trazer algo bom também para a gente, tá certo? Para isso a gente precisa saber gerenciar, tá certo? Os mecanismos de defesa em nossa vida. Sabendo aonde é que eu vou aplicar e como é que eu vou aplicar esse mecanismo de defesa, tá certo? Então, a compensação, por exemplo, outro, tá certo? Esse mecanismo de defesa, por característica, a tentativa do indivíduo equilibrar suas qualidades e deficiências. Por exemplo, uma pessoa que não tem boas notas e se consola por ser bonita. O que é que tem a ver? Não é? Então, isso é um mecanismo de defesa positivo ou negativo? É negativo, não é, pastora? Negativo. Totalmente negativo, porque eu tirei notas boas, aleluia, glória a Deus. Eu tirei notas ruins. Como é que eu vou ser consolado se eu tirei notas ruins? Eu tenho que me esforçar para a próxima prova eu ser aprovado, tá certo? E não dizer assim, ó, eu tirei notas ruins, mas não tem problema, tá certo? Não tem problema algum, porque hoje o sol amanheceu tão lindo.
Então, o que é que tem a ver? Tá certo? Então, isso é um perigo, tá certo? Esse mecanismo de defesa. Ele já se torna até um problema mais psicológico também. Psicológico. Porque existem pessoas que elas se retraem de uma forma, nesse meio que a gente está falando, se retrai. E nesse mecanismo de defesa, são pessoas muito tímidas, são pessoas que não conversam muito, são Isso. pessoas que não falam muito. E a gente vê até pessoas que têm momentos, picos de agressões violentas e pessoas dizendo, ele era tão calado, ele era tão quieto, ele era tão isolado, justamente isso. Há algo nele que foi gerado na infância, que foi criado essa autodefesa. Então, muitas vezes ele viu a mãe dele ser espancada, então ele é melhor ficar caladinho, é melhor ficar quieto aqui, é melhor ficar sozinho, porque ele não vai me ver, ele não vai me espancar. Então, se eu falar, ele vai me espancar e vai espancar mais minha mãe. Então, é a autodefesa. A pessoa se torna uma pessoa retraída, e se torna quieto, calado e não coloca para fora os seus sentimentos, suas emoções, que muitas vezes é necessário até ser colocado. Mas é como você falou, né, pastor? Tem que ser gerenciado. Gerenciar suas emoções. É nisso que a gente está querendo realmente focar. É gerenciar. Como gerenciar, né? É verdade. Que é o melhor. Queridos, para nós finalizarmos, tá certo? Nosso papo está tão legal, mas infelizmente a gente precisa terminar. Mas gostaríamos de deixar alguns conselhos práticos, tá certo? Então, conselhos práticos para um melhor relacionamento. Eu vou dizer um e a pastora vai dizer outro, ok? Então vamos lá. Não cobre dos outros aquilo que você não pode dar, tá certo? Não cobre dos outros aquilo que você não pode dar. Não exija dos outros aquilo que você não é. Então, você não é algo, mas exige do próximo. Você exige do seu cônjuge, se você exige do seu filho, como você é exemplo do seu filho, se você quer exigir dele algo que você não é. Então, é nesse sentido. Ninguém muda ninguém, não é? Não pense que você, tá certo, reclamando, xingando, dizendo o que você quer, você vai mudar as pessoas. Você não vai mudar, tá certo? Você não vai mudar ninguém. Não finja amar, ame incondicionalmente. Então, você tem que amar aquela pessoa, independente daquela pessoa, do outro, ser diferente de você. Seu modo de agir, de pensar, não bate com o seu. Mas o amor é isso. É você passar por cima do jeito, da personalidade daquela pessoa e trazer aquela pessoa para você. E saber que você, junto com ele, vai crescer. E não exigir que a pessoa mude, não exigir que a pessoa cobrar daquela pessoa algo que não é para ser cobrado. Né? Muitas vezes a gente cobra tanto, deixa de viver. Porque a gente só faz cobrar. Isso E o mesmo. amor incondicional é você amar independente daquele outro, dos erros, porque quando a gente olha para nós mesmos, nós podemos observar que nós temos também defeitos. E aquela pessoa suporta estar conosco. E aí? Não é? É verdade. É É isso aí, verdade. é aí que anda. O relacionamento anda assim. Então, aprenda a falar de amor para as pessoas que demonstram te amar, tá certo? Então, para quem você vai demonstrar, para quem você vai se abrir, não é? Você vai se abrir para alguém que você ama e alguém que te ama também. Mas, pastor, como eu saber que alguém me ama? Veja só, por exemplo, chegue para a pessoa e diga assim, ó, fulano, fulana, você não sabe o que aconteceu com a minha vida. Eu tenho um sonho. Meu sonho é fazer isso, é fazer faculdade, é ter um doutorado, não é? É conseguir um emprego bom, é ter um carro novo, é ter uma casa ou duas casas. Só fale coisas boas. E espere a resposta da pessoa. Se a pessoa disser que você é um sonhador, essa pessoa não é teu amigo. Se essa pessoa retrucar contra aquilo que você está dizendo, mas como é que tu vai ter uma casa se tu não tem nenhuma? Como é que tu vai ter uma faculdade? Como é que tu vai ter um doutorado se nem na faculdade tu estás? Essa pessoa não serve para você. Tá certo? Próximo. Cuidado com as emoções, porque as emoções nunca amadurecem. O que amadurece é o eu. Né? Então, tem que ter cuidado com as emoções que nós temos.
o que vai amadurecer em nós é o nosso eu. E não as emoções que a gente apresenta ter no momento. Então, quando aquela emoção está amadurecendo na sua vida, você tem que ter cuidado com isso. Tá certo? Não seja crítico ou algoz. O que quer dizer algoz? Não é? É um carrasco, tá certo? É um executor de pena. Você lembra naqueles filmes antigos que passavam, não é? Quando tinha guilhotina. Então o algoz estava com aquele capuz na cabeça, tá certo? Esperando soltar a guilhotina para cortar, decapitar a cabeça de alguém. Não seja uma pessoa daquela, tá certo? Não seja uma pessoa esperando a queda do outro. Não seja uma pessoa má. Seja uma pessoa que, ó, dê a mão para te socorrer, para socorrer as pessoas. Seja uma pessoa amiga, seja uma pessoa verdadeira, seja uma pessoa disposta a amar, a se entregar, a se envolver, tá certo? A se jogar nesse relacionamento verdadeiro, tá certo? Esteja disposto a fazer isso. Você viverá mais feliz. Mas, pastor, eu já me decepcionei tanto e vai continuar a se decepcionar. Sabe por quê? Lembra do começo? Lembra do começo do que nós já falamos? Saiba que as pessoas que estão à tua volta são pessoas que têm defeitos. Em algum momento da sua vida, essa pessoa pode ou não te decepcionar. Mas se ela te decepcionar, o que é que você vai fazer? Tá certo? Como você gostaria de ser amado? Ame. Então, como você gostaria de ser amado, você faça com o outro. Ame dessa forma. E não espere primeiro de alguém para poder amar. Não, você primeiro ame. Se doe. Isso é o amor. O amor se doa. Ele não espera do outro algo para fazer. Faça. E depois você vai ter. Um relacionamento não se destrói por grandes problemas, tá certo? E sim por migalhas. Cuidado com a rotina, cuidado com o dia a dia, inove, se apaixone, sorria, faça diferença, seja a mudança que você quer ver nos outros, tá certo? Então, se você viver ali, ó, o que é que destrói? Queridos, quem fala isso são a maioria dos psicólogos, tá certo? Dos psiquiatras, tá certo? Eles vê isso todos os dias no seu consultório, tá certo? Então, são pessoas, tá certo? Que problemas grandes de relacionamentos, eles não se separaram. Mas às vezes se separou por causa de uma pasta de dente que foi apertada no meio, às vezes se separou de uma toalha molhada em cima da cama. Também de palavras, né? As palavras, elas ficam, as palavras têm vida. Então, o dia a dia, as migalhas que você planta, então são palavras de insulto todos os dias. Você não vê qualidade no outro, sempre não tem uma palavra doce, tanto da pessoa quanto do outro, né? São pessoas, então a migalha todo dia tá ali, devagarinho, devagarinho, tá inflamando, 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 e aquilo ali não vai mudar. Vai fazer realmente a separação, né? Então, que nós possamos, assim, ter palavras, né? Somar palavras doces e não migalhas que vão fazer a pessoa realmente se dividir. Você quer ganhar a discussão ou o coração? Então, muitas vezes queremos ganhar a discussão, né? Então, tá ali o marido e a esposa, ou até conflito mesmo, social mesmo, no seu relacionamento no trabalho, tem uma discussão, então você quer sempre ganhar. E não cede. Então, quando você não quer ganhar o coração, só quer ganhar, sempre está ganhando, né, na discussão, então você nunca vai ganhar o coração daquela outra pessoa. Então, quando você cede, você para e tem até um ditado que fala, né? Não briga dois se o outro não quiser. Então, quando o outro vier com palavras rudes para você, você dá uma palavra de sabedoria. E ali ele vai amansar, vai ficar calmo. Então, quando o outro está sempre guerreando, 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 nenhum vai ganhar. Todos vão perder. Então, quando você cede naquele relacionamento, você realmente você vai ganhar. Porque os dois juntos vão crescer.
E esse é o propósito, né? É o propósito de hoje trazermos esse tema de relacionamento, que você venha crescer, né? Isso mesmo. Que venha crescer E cada se dia mais. você gostou, compartilha, tá certo? Então, construindo um relacionamento saudável, inteligente e duradouro. Esperamos ter contribuído com a sua vida, com o seu relacionamento, tá certo? E com os seus relacionamentos sociais, tá certo? Então, ó, um beijo no coração e Deus te abençoe em Cristo Um beijo a Jesus. você. E também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Sim, né, pastor? Não deixamos de falar. E mais tarde você também pode ver esse vídeo. Quem pegou assim do meio para o final, você pode ir no YouTube, nós estaremos lá, tá certo? E você pode se inscrever no nosso canal Apostólico Jurandir Arauto. Então você encontra canal. o nosso canal e se inscreva, tá certo? Não deixe de se inscrever no nosso canal. Nos Compartilhe ajude. também, nos ajude com pessoas, seus amigos. Porque nós precisamos de 1.000 pessoas, tá certo? Em nosso canal no YouTube. Então, quem você gostou, fale para o outro, se inscreva no nosso canal, tá certo? Que na paz de Deus abençoe. Um grande abraço.